Olá, caro aluno. Vamos dar início agora ao nosso segundo módulo do curso de Matemática Básica, onde iremos estudar sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números mais utilizados no nosso dia a dia. Vejam ao lado a representação do conjunto dos números naturais que, a começar do zero à esquerda, prossegue infinitamente à direita. Podemos também definir vários subconjuntos dos números naturais, como por exemplo o conjunto dos números naturais pares, o qual pode ser também representado por 2n, sendo n pertencente aos naturais. Isso significa que se você substituir n por todos os números naturais, irá encontrar todos os números naturais pares. Temos também o conjunto dos números naturais ímpares, que pode ser representado por 2n mais 1, também com n pertencente aos naturais. Temos também o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem incluir o zero. Observe o número 125, o 126 que vem depois do 125 e o 127 que vem depois do 126. Nessas condições, nós dizemos que o 125 é antecessor do número 126, pois ele vem antes deste. Já o número 127 é chamado de sucessor do 126, pois ele vem depois deste. E considerando todos os três números nessa ordem, eles serão chamados de consecutivos, ou seja, o antecessor de um número natural é o número que vem antes deste, e sucessor de um número natural é o número que vem imediatamente após este. E dois números que sejam antecessores e sucessores um do outro, respectivamente, serão chamados de consecutivos. Vamos agora representar os números naturais em uma reta, chamada de reta numérica. Nela vamos começar com o zero, e a partir do zero iremos colocando os sucessores. Podemos ver então que o sentido crescente dos números é da esquerda para a direita. Ou seja, todos os números que estão à direita de outro serão sempre maiores que os que estão à esquerda destes. Veja que 7 é maior que 6, que é maior que 5. Então, o zero será o menor valor natural e será o único que não terá antecessor. Uma das primeiras operações matemáticas desenvolvidas pelo ser humano com o surgimento dos números foi a adição. Esta operação nos passa a ideia de somar valores, ou também de acrescentar uma quantidade a outra. Mas também pode representar a adição como uma união dos elementos de dois conjuntos. Por exemplo, vamos supor um conjunto A formado por dois elementos. Neste exemplo, 2 carneiros e um conjunto B que possui 3 elementos. Se fizermos a união desses dois conjuntos, teremos um conjunto C, cujo número de elementos é igual à soma do número de elementos dos conjuntos A e B. Portanto, o número de elementos de C é igual ao número de elementos da união de A com B, que é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. De uma forma mais clara, dizemos que 2 mais 3 é igual a 5. A adição de números naturais possui certas propriedades, as quais veremos agora. Propriedade do fechamento. Ela nos diz que a soma de dois números naturais sempre dará como resultado um número natural. Ou seja, se tivermos um número natural A pertencente aos naturais, um número natural B também pertencente aos naturais, ao somarmos A com B, encontraremos como resultado um número também pertencente ao conjunto dos números naturais. Veja o exemplo. 2 é um número natural, assim como 5 também é um número natural. Ao somarmos 2 com 5, obteremos o número 7 como resultado, que também é um número natural. Propriedade comutativa. Ela nos diz que a ordem das parcelas na adição não altera a soma. Veja o exemplo. 3 mais 5 é igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Ou seja, em ambos os casos o resultado é o mesmo. Elemento neutro.
Essa propriedade nos diz que existe um número que é indiferente à adição. Isso significa que ao somarmos qualquer número natural ao elemento neutro, teremos como resultado o próprio número, como se não tivéssemos feito nenhuma adição. Então, por exemplo, se somarmos um número natural A com 0, teremos como resultado o próprio número A. Logo, o 0 é o elemento neutro da adição. Veja, por exemplo, que 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que é o próprio número 5. A propriedade associativa nos diz que quando temos 3 ou mais valores somados entre si, podemos associá-los e resolver a soma por partes. Podemos somar os dois primeiros e o resultado somar com o terceiro. Quanto podemos somar o primeiro com o resultado da soma dos demais? Vamos ver um exemplo. Veja, 2 mais 3 mais 5. Vamos fazer essa soma de duas formas. Primeiro vamos somar 2 mais 3, que dá 5, e esse resultado vamos somar com 5. Do outro lado, iremos somar 2 com o resultado da soma de 3 com 5, que é 8. Temos então, no primeiro membro, 5 mais 5 e 2 mais 8 no segundo membro. Em ambos os casos, vemos que o resultado será igual a 10. Veremos agora a subtração de números naturais. Vamos fazer a seguinte análise. Imagine que um vendedor tenha inicialmente 3 maçãs e acaba vendendo 2. Então é óbvio que ele ficará com uma maçã apenas. A operação fica dessa forma. 3 menos 2 é igual a 1. O primeiro número é chamado diminuendo e o segundo de subtraindo, e o resultado da operação é chamado de diferença. A subtração nos dá a ideia de tirar uma quantidade de outra, mas também pode nos passar a ideia de completar quantidades, ou seja, temos uma quantidade e queremos saber quanto falta para chegar a outra quantidade maior. E também nos passa a ideia de comparar quantidades, quanto um determinado valor é maior que outro. Como subtrair é o inverso de somar, dizemos então que a subtração é a operação inversa da adição. Veremos agora a multiplicação de números naturais, uma operação que foi desenvolvida com o propósito de simplificar os casos em que devemos somar parcelas iguais. Veja, por exemplo, se você precisar fazer essa soma, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, será igual a 21. Você pode também simplificar a operação acima utilizando a multiplicação 3 vezes 7, que é igual a 21. Ou seja, o 3 está somado com ele mesmo 7 vezes. Podemos fazer também da seguinte forma: 7 mais 7 mais 7 é igual a 7 vezes 3, que também dará como resultado 21. Ou seja, o 7 será somado com ele mesmo 3 vezes. A multiplicação também possui suas propriedades. Vejamos. Comutativa. Ela nos diz que a ordem dos fatores não irá alterar o produto, que é o resultado. Fechamento. Na multiplicação de dois números naturais, teremos sempre como resultado um número natural. O elemento neutro também existe na multiplicação, que é o número 1, pois se você multiplicar qualquer número por 1, o resultado será o próprio número. Temos também a propriedade do elemento nulo ou anulador, que nesse caso é o 0. Isso significa que se você tiver qualquer multiplicação por 0, o resultado sempre será o próprio 0. Por isso, na multiplicação, o 0 é chamado de elemento anulador. E temos também a propriedade associativa, com as mesmas regras da adição. Então, se você tiver um produto de 3 ou mais fatores, você poderá escolher qualquer ordem a resolver as multiplicações, que o resultado será o mesmo.
Na divisão, temos também a propriedade distributiva, que vamos analisar de uma forma mais detalhada por ser uma das mais importantes. A propriedade distributiva nos diz que se tivermos um número multiplicado por uma adição de duas ou mais parcelas, nós poderemos pegar este número e multiplicar por cada valor das parcelas. Por exemplo, o número A está multiplicado pela adição de B mais C. Poderá ser resolvido de duas formas. Resolvendo primeiro a soma B mais C e depois multiplicando o resultado por A, ou poderemos pegar o valor do número A e multiplicar por B e depois por C, para depois fazermos a soma dos resultados. Vejamos este exemplo, em que temos 7 multiplicado pela soma 5 mais 9 de um lado e do outro da igualdade. Vamos então de um lado aplicar a propriedade distributiva e do outro vamos resolver utilizando primeiro a soma. Fazendo então a soma 5 mais 9 de um lado, que é igual a 14, e do outro lado nós aplicamos a propriedade distributiva. 7 vezes 5 mais 7 vezes 9. 7 vezes 14 é igual a 98. Do outro lado temos 7 vezes 5, que é igual a 35, mais 7 vezes 9, que é igual a 63. Somando então 35 mais 63, encontraremos o valor de 98, mostrando através desse exemplo que a propriedade distributiva é válida. Vamos agora aplicar a propriedade distributiva para resolvermos algumas multiplicações de uma forma diferente. Nesse primeiro exemplo, vamos multiplicar 13 vezes 14, transformando 14 em 10 mais 4. Em seguida, vamos aplicar a propriedade distributiva, fazendo 13 vezes 10 e somando com 13 vezes 4. 13 vezes 10, que é igual a 130, e 13 vezes 4, que dá 52. Somamos agora 130 com 52, que é igual a 182. Essa técnica é muito utilizada pelas pessoas para fazer cálculos mentais. Então você pega o valor, decompõe ele em valores menores e mais fáceis de resolver as multiplicações, em seguida faz as multiplicações e por último soma os resultados obtidos. Vamos ver este outro exemplo. Temos 12 vezes 95, o qual iremos pegar e transformar em 100 menos 5. Agora eu aplico a propriedade distributiva, fazendo 12 vezes 100 e diminuindo de 12 vezes 5. Resolvendo, vamos ter que 12 vezes 100 é 1.200 e 12 vezes 5 é igual a 60. Efetuando a subtração, teremos 1.200 menos 60, que é igual a 1.140. Vejamos agora a operação de divisão de números naturais. Vamos começar imaginando a seguinte situação. Seu Juca é um feirante e possui 12 maçãs. Ele pretende distribuí-las para os seus 4 sobrinhos, Pedrinho, Marquinhos, Laurinha e Aninha. Vamos fazer uma análise dessa situação. Como ele quer distribuir as 12 maçãs para os 4 sobrinhos, com quantas maçãs irá ficar cada um? Basta vermos a própria figura para compreendermos que cada sobrinho ficará com 3 maçãs. Veja que são 4 grupos de 3 maçãs, cada grupo representando um sobrinho, cada um com 3 maçãs. Dizemos então que 12 dividido por 4 é igual a 3. A divisão nos dá a ideia de repartir em partes iguais. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Agora vamos analisar a seguinte situação. Considere um número A qualquer diferente de 0. Temos que 0 dividido por A é igual a 0. Qualquer que seja esse número A pertencente aos naturais não nulos, pois nada temos para dividir. Mas, e se tivermos A dividido por 0? Lembrando que a divisão é a operação inversa da multiplicação, vamos pegar o algoritmo da divisão e fazer uma análise. Vejamos, A dividido por 0
daria como quociente um valor b e como resto da divisão um valor r, sendo que r deverá sempre ser menor ou igual ao divisor, que neste exemplo é o zero. Então, fazendo o inverso da divisão, o valor de a seria um número igual ao produto de b por zero, somado com r. Bom, como vimos pela propriedade do elemento nulo da multiplicação, qualquer que seja b o número natural, b diferente de zero será igual a zero. E como nesse exemplo r é igual a zero, então teremos que b vezes zero mais r daria como resultado zero. Porém, como vimos no início, a é o número pertencente aos naturais não nulos, ou seja, a é diferente de zero, e isso é uma contradição. Concluímos então que essa divisão é impossível, ou seja, não existe divisão por zero. Vamos estudar agora de uma forma mais detalhada o algoritmo da adição. Começaremos por este exemplo, 327 mais 432. Ao montarmos o algoritmo, devemos primeiro começar pelas unidades, prosseguindo depois para as ordens superiores. Temos então 7 mais 2 igual a 9, 3 mais 2 igual a 5 e 3 mais 4 igual a 7. Veja que é bem simples, mas agora vamos entender o funcionamento desse algoritmo de uma forma mais detalhada. 327 pode ser escrito como 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Da mesma forma, 432 pode ser escrito como 4 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 1. Vamos agora fazer a soma. 7 vezes 1 mais 2 vezes 1 vai dar exatamente 9 vezes 1, ou seja, 9 unidades. 2 vezes 10 mais 3 vezes 10 dá 5 vezes 10, ou 5 dezenas. E 3 vezes 100 mais 4 vezes 100 é igual a 7 vezes 100, ou 7 centenas. Faremos agora de uma forma um pouco diferente. 327 pode ser escrito como 300 mais 20 mais 7. E 432 pode ser escrito como 400 mais 30 mais 2. Vamos agora fazer a soma. 7 unidades mais 2 unidades é igual a 9 unidades. 20 unidades mais 30 unidades dá 50 unidades, ou 5 dezenas. E 300 unidades mais 400 unidades dá 700 unidades, ou 7 centenas. Então, 700 mais 50 mais 9, que é igual a 759. Vejamos agora este outro exemplo em que temos 1.375 mais 627. Montando o algoritmo, temos que 5 mais 7 é igual a 12. Como não há espaço, vamos deixar 2 unidades na casa das unidades e as outras 10 acrescentamos como uma dezena na casa das dezenas, que será somado com 7 e 2, dando como resultado 10. Essas 10 dezenas vamos então transformar em uma centena, passando para a casa das centenas e deixando 0 dezenas na casa das dezenas. Este então será somado com 3 e 6, que dará 10 novamente. Deixamos então o 0 na casa das centenas e acrescentamos o 1 na casa das unidades de milhar, que será somado com o outro valor 1, dando então 2 como resultado. Vamos agora fazer esse mesmo cálculo de uma forma mais detalhada. 1.375 é igual a 1 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 5 vezes 1. E 627 é igual a 0 vezes 1.000, pois não tem unidade de milhar, mais 6 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Fazendo a soma, nós temos 5 vezes 1, mais 7 vezes 1, que é igual a 12 vezes 1. Porém, sabemos que 12 é um valor acima de 10 unidades. Então, iremos deixar 2 unidades e as outras 10 unidades serão transformadas em uma dezena,
que será adicionada na casa das dezenas aos outros valores, ficando 1 vezes 10, mais 7 vezes 10, mais 12 vezes 10, que é igual a 10 vezes 10, ou seja, 10 dezenas. Transformaremos então essas 10 dezenas em uma centena, deixando 0 na casa dela e acrescentando uma centena na casa das centenas, que será somada aos outros valores, dando como resultado 10 vezes 100, ou seja, 10 centenas. Transformaremos então essas 10 centenas em uma unidade de milhar, que será acrescentada na sua respectiva ordem, ficando então 0 centenas na casa das centenas. Somando os dois valores, temos então 2 vezes 1000. O resultado então é 2 vezes 1000 mais 0 vezes 100 mais 0 vezes 10 mais 2 vezes 1. Fazendo agora de forma mais direta, temos que 1375 é igual a 1000 mais 300 mais 70 mais 5. E 627 é igual a 600 mais 20 mais 7. Fazendo a soma, teremos que 5 unidades mais 7 unidades dará 12 unidades. Então, deixamos 2 unidades e passamos 10 para a casa das dezenas. Somando 10 mais 70 mais 20, teremos 100 unidades. Como 100 unidades valem uma centena, deixamos 0 unidades e acrescentamos 100 na próxima ordem das centenas. Agora temos 100 mais 300 mais 600, que é igual a 1000 unidades, que valem uma unidade de milhar. Deixamos então 0 unidades nas centenas e acrescentamos as 1000 unidades na casa das unidades de milhar. No final teremos 1000 mais 1000, que é igual a 2000 unidades. Concluindo, teremos 2000 mais 2, que é igual a 2002. Vejamos agora o algoritmo da subtração. Primeiro vamos pegar 589 e diminuir 235. Montando o algoritmo e resolvendo, teremos 9 menos 5, ou 5 para 9, que é igual a 4. 8 menos 3, ou 3 para 8, que é igual a 5. E 5 menos 2, que é igual a 3. Resultado, 354. Vamos agora resolver de uma forma mais detalhada. Então, 589 é igual a 5 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 9 vezes 1. 235 é igual a 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Subtraindo, teremos 9 vezes 1 menos 5 vezes 1 é igual a 4 vezes 1. 8 vezes 10 menos 3 vezes 10 é igual a 5 vezes 10. E 5 vezes 100 menos 2 vezes 100 é igual a 3 vezes 100. Ou seja, 3 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 4 vezes 1, ou 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Fazendo agora de uma forma mais direta, 589 é igual a 500 mais 80 mais 9, e 235 é igual a 200 mais 30 mais 5. Resolvendo a subtração, teremos 9 unidades menos 5 unidades, que é igual a 4 unidades. 80 unidades menos 30 unidades é igual a 50 unidades. E 500 unidades menos 200 unidades é igual a 300 unidades. Agora vamos fazer 1.375 menos 627. Vamos montar o algoritmo e resolver. Vejamos, primeiramente deveríamos retirar 7 de 5. Mas sabemos que no conjunto dos números naturais isso não é possível, pois daria como resultado um número não natural. Então vamos pegar uma dezena emprestada do 7 e a transformar em 10 unidades, ficando então 15 unidades. E onde era 7 dezenas passa a ser 6 dezenas. Agora podemos fazer a subtração. 15 menos 7 é igual a 8. E 6 menos 2 é igual a 4. E 13 menos 6 dará 7. Resultado, 748. Faremos agora de forma mais detalhada. Então, 1.375 é igual a 1 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 5 vezes 1.
E 627 pode ser escrito como 0 vezes 1000, pois não temos unidade de milhar, mais 6 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Vamos agora subtrair. Temos de tirar 7 unidades de 5. Como não podemos fazer isso, então vamos passar uma dezena para a casa das unidades, ficando então 15 vezes 1, ou 15 unidades. Subtraindo, então teremos 15 unidades menos 7 unidades, que dará 8 unidades. E onde tínhamos 7 dezenas, ficará agora 6 dezenas. Então, 6 dezenas menos 2 dezenas será igual a 4 dezenas. Da mesma forma, teremos que tirar 6 centenas de 3 centenas. Como não podemos fazer, vamos transformar a unidade de milhar em 10 centenas, ficando assim 13 centenas. Agora sim faremos 13 centenas menos 6 centenas, que dará 7 centenas. Como transformamos a unidade de milhar em centena, a ordem ficou vazia, resultando em 0 unidades de milhar. Fica então como resultado 7 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Fazendo agora de forma mais direta, temos 1375, que é igual a 1000, mais 300, mais 70, mais 5. E 627 é igual a 600, mais 20, mais 7. Vamos subtrair os valores. Então, 5 unidades menos 7 unidades não podem. Vamos então pegar 10 unidades da ordem das dezenas e passarmos para a ordem das unidades, ficando assim 15. E no lugar do 70 ficará 60. Fazendo agora 15 unidades menos 7 unidades, teremos 8 unidades. Agora fazendo 60 menos 20, que é igual a 40, e onde eram 300 unidades, iremos somar com as 1000 unidades da casa das unidades de milhar, ficando assim 1.300 unidades. Diminuindo então 1.300 menos 600, ficará como resultado 700 unidades. E a ordem das unidades de milhar ficará vazia. Vamos ver agora o algoritmo da multiplicação. Pelo primeiro exemplo, nós temos 142 vezes 2. Vamos montar o algoritmo e resolver. Como vocês já devem ter aprendido, basta pegar o número de baixo e multiplicar por cada valor de cima. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 4 dará 8, e 2 vezes 1 é igual a 2, 284. Vamos proceder agora como nos outros exemplos anteriores. Pegando 142 e decompondo, temos 1 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 2 vezes 1. O 2 fica 2 vezes 1. Vamos agora fazer a multiplicação. 2 vezes 2 unidades dará 4 unidades. 2 vezes 4 dezenas será 8 dezenas. E uma centena vezes 2 é igual a 2 centenas. De forma mais direta, temos 142 igual a 100 mais 40 mais 2, multiplicado por 2. Então, 2 unidades vezes 2 dá 4 unidades. 2 vezes 40 unidades dará 80 unidades. E 2 vezes 100 unidades dará 200 unidades. Fica então 200 mais 80 mais 4, que é igual a 284. Nesse segundo exemplo, temos 527 vezes 8. Vamos montar o algoritmo e resolver. 8 vezes 7 vai dar 56. Isso significa que devemos deixar 6 unidades na respectiva ordem e passar as outras 50 unidades, que equivalem a 5 dezenas, para a casa das dezenas. Agora multiplicamos 8 por 2 dezenas, que dará 16 dezenas. E somamos as outras 5 dezenas que sobraram, ficando então 21 dezenas. Vamos então deixar uma dezena na ordem e as outras 20 iremos passar para a ordem das centenas. Lembrando que 20 dezenas é igual a 2 centenas. Temos agora 8 vezes 5 centenas, que é igual a 40 centenas. Somando com as outras duas que haviam sobrado, fica então 42 centenas, ou 4 unidades de milhar e 2 centenas. Resultado,
4.216. Agora vamos decompor 527 em 5 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. E vamos multiplicar por 8. Então, 8 vezes 7 unidades é igual a 56 unidades. Então, temos que deixar as 6 unidades e transferir 50 para a ordem das dezenas, ficando assim 5 dezenas. Agora multiplicamos 8 vezes 2 dezenas, que é igual a 16 dezenas. Somado com as outras 5 que sobraram, ficam 21 dezenas. Vamos então deixar uma dezena e passar 20 para a ordem das centenas, ficando 2 centenas. Multiplicando agora 8 vezes 5 centenas, teremos 40 centenas. Somado com as outras duas restantes, fica 42 centenas. Então, deixamos a ordem das centenas com 2 e passamos as 40 para a ordem das unidades de milhar, ficando no final 4 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 6 vezes 1. Fazendo de forma mais direta, temos 527 é igual a 500, mais 20, mais 7. Multiplicando por 8, vamos ter 8 vezes 7 unidades, que é igual a 56 unidades. Deixando 6 unidades e colocando as outras 50 na ordem superior, agora 8 vezes 20 unidades, teremos 160 unidades. Somado com 50, fica 210 unidades. Vamos então deixar 10 e passar 200 para a próxima ordem. Agora, 8 vezes 500 unidades dará 4.000 unidades. Somado com 200 dará 4.200 unidades, ou 4.000 mais 200. O resultado será 4.000 mais 200 mais 10 mais 6, que é igual a 4.216. E para finalizar, vamos estudar o algoritmo da divisão. Primeiro vamos dividir 624 por 2. Montamos o algoritmo e resolveremos da esquerda para a direita. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 4 dividido por 2 dará 2. Tendo essa divisão, resto 0. Agora vamos pegar 624 e decompor em 6 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 1. Montando o algoritmo, nós temos 6 centenas dividido por 2 dará 3 centenas. 2 dezenas dividido por 2 dará 1 dezena. E 4 unidades dividido por 2 dará 2 unidades. De uma forma mais direta, temos 624 é igual a 600 mais 20 mais 4, dividido por 2. Temos 600 unidades dividido por 2, que é igual a 300 unidades, e não sobra nada. 20 unidades dividido por 2 dá 10 unidades e não sobra nada. E 4 unidades dividido por 2 dá 2 unidades e não sobra nada. Ficando 300 mais 10 mais 2, que é igual a 312. Como o resto da divisão é zero, dizemos que a divisão é exata. Agora temos 2.737 dividido por 5. Então, montando o algoritmo, teríamos primeiramente que dividir 2 por 5, mas isso é impossível no conjunto dos números naturais. Então, utilizaremos também o 7, dividindo 27 por 5, que é igual a 5. Como 5 vezes 5 é igual a 25, então para 27 sobra 2. Juntando agora o 2 com 3, temos 23 dividido por 5, que é igual a 4. E sobrará 3. Falta agora utilizar o 7. Juntando com o 3 fica 37, que ao dividir por 5 resulta em 7. Como 7 vezes 5 é igual a 35, então para 37 resta 2. Como não podemos dividir 2 por 5 e não temos mais valores para acrescentar, encerramos a divisão. O resultado será 547 e o resto da divisão é 2. Vamos agora decompor 2.737 em 2.000 mais 700 mais 30 mais 7 e dividir por 5. Primeiro devemos dividir 2.000 por 5, que dará 400 e não sobra nada.
Agora vamos pegar 700 e dividir por 5, que dará exatamente 140, não sobrando nada. Agora temos 30 unidades dividido por 5, que dará 6 unidades e não sobra nada. E por último, 7 unidades dividido por 5, que dará 1, sobrando 2. Temos agora no quociente 400 mais 140 mais 6 mais 1. Vamos então somar esses valores. 6 mais 1 é igual a 7, 4 mais 0 dá 4 e 4 mais 1 é 5. Esse é o resultado, 547, e o resto da divisão é 2.